O ônibus da linha 47 balançava nas ruas esburacadas da periferia de Sorocaba, e Juliana segurava firme na alça, protegendo a barriga de 7 meses de gravidez. Era o terceiro dia consecutivo que andava pela cidade procurando um lugar para ficar, e as opções estavam se esgotando rapidamente. Ponto final. Todo mundo desce, gritou o motorista, um homem moreno de uns 50 anos que já havia se acostumado a ver Juliana no mesmo ônibus nos últimos dias. Moça, ele disse quando ela passou por ele para descer, você tá precisando de ajuda? Te vejo aqui todo dia com essa mochila, parecendo perdida. Juliana hesitou. Orgulho e desespero brigavam dentro dela. Estou procurando um lugar para ficar. Temporário, só até o bebê nascer. Você é daqui de Sorocaba? Sou de São Paulo. Vim para cá porque é uma longa história. Juliana não queria explicar que havia fugido do ex-namorado violento, que ele sabia onde ela morava na capital e que Sorocaba havia sido escolhida porque era longe o suficiente, mas ainda dentro do estado. O motorista, cujo crachá mostrava o nome Wilson, olhou ao redor do terminal vazio. Oh, tem uma senhora aqui no bairro, Dona Rosa, que às vezes aluga quartos. Mora na Rua das Flores, 245. Casa verde com portão azul. Fala que foi o Wilson do ônibus que indicou. Obrigada, disse Juliana, anotando o endereço num papel amassado que tirou da mochila. A Rua das Flores ficava numa parte mais antiga do bairro, com casas simples mas bem cuidadas, muitas com pequenos jardins na frente onde senhoras regavam plantas enquanto observavam o movimento. Juliana encontrou o número 245 facilmente. Uma casa verde desbotada com portão azul descascado, mas que transmitia aconchego. Dona Rosa, uma mulher de 65 anos com cabelos grisalhos presos num coque, atendeu à porta secando as mãos num pano de prato. A senhora é Dona Rosa? O Wilson do ônibus me indicou. Disse que a senhora às vezes aluga quartos. Alugava, filha. Alugava. Dona Rosa olhou para a barriga de Juliana e sua expressão amoleceu. Mas não tenho mais quarto disponível. O último inquilino saiu mês passado e não consegui alugar ainda. O coração de Juliana despencou. Ah, entendo. Obrigada mesmo assim. Espera aí, não vai embora não. Dona Rosa abriu mais a porta. Você tá bem? Parece cansada. Estou procurando um lugar para ficar. Sou de São Paulo, vim para cá por uns problemas pessoais. O bebê nasce em 2 meses. E o pai da criança? Juliana baixou os olhos. Não faz parte da nossa vida. Dona Rosa ficou em silêncio por um momento, estudando a jovem à sua frente. Entra, vamos tomar um café. Quero te mostrar uma coisa. A cozinha de Dona Rosa cheirava a café fresco e bolo de fubá. As paredes estavam cheias de fotos de família, e havia plantas em cada cantinho disponível. Era exatamente o tipo de lar que Juliana sonhava em dar para seu filho. Juliana, né? Quantos anos você tem? 28 anos, Dona Rosa. Olha, vou ser direta contigo. Não tenho quarto para alugar porque estou com problemas financeiros. A aposentadoria não cobre todas as contas. Dona Rosa serviu o café em xícaras de porcelana delicada. Mas talvez a gente possa se ajudar mutuamente. Como assim? Tem uma casa aqui na rua de cima, número 189. Pertencia ao finado seu Joaquim, que morreu há 2 anos. Os filhos dele moram em São Paulo, não querem a casa, mas também não conseguem vender. Juliana tomou um gole do café, que estava delicioso e quente. E o que isso tem a ver comigo? A casa tá abandonada, mas a estrutura é boa. O problema é que tá meio largada, precisa de limpeza, uns reparos básicos. Os filhos do seu Joaquim até pagavam um caseiro, mas o rapaz sumiu no mundo e levou o dinheiro junto. Dona Rosa, eu não tenho dinheiro para alugar. Não é aluguel, filha. É um acordo. Dona Rosa se inclinou para a frente. Você cuida da casa, faz a manutenção básica, mantém ela limpa e organizada. Em troca, pode morar lá sem pagar nada. Só as contas de luz e água, que não devem ser muito. Juliana sentiu uma pontada de esperança, mas também de cautela. E os donos da casa concordam com isso? Concordam sim. Eu falei com o Marcos, o filho mais velho, semana passada. Ele disse que prefere ter alguém morando lá a deixar vazia. Casa vazia só dá problema. Invasão, ladrão, vândalo. Posso ver a casa? Claro.
Vamos lá agora, se você quiser. As duas subiram a Rua das Acácias, uma ladeira íngreme que deixou Juliana ofegante. A casa de número 189 era maior que a maioria do bairro, com 2 pavimentos e um pequeno quintal na frente. A tinta estava descascada, o jardim tomado pelo mato, e algumas janelas tinham vidros trincados. Por fora tá feia mesmo, admitiu Dona Rosa, tirando uma chave grande do bolso. Mas por dentro você vai ver que tem potencial. Quando a porta se abriu, Juliana foi surpreendida. A casa era espaçosa, com sala ampla, cozinha grande, 3 quartos e 2 banheiros. Havia móveis cobertos por lençóis empoeirados, mas dava para perceber que eram peças de qualidade. Seu Joaquim era marceneiro, explicou Dona Rosa. Fez todos esses móveis com as próprias mãos. É por isso que os filhos não conseguem se desfazer da casa, tem muito valor sentimental. Juliana caminhou pelos cômodos, imaginando como seria viver ali com o bebê. O quarto principal tinha uma janela grande que dava vista para as montanhas ao longe. A cozinha, apesar da sujeira acumulada, tinha armários amplos e uma mesa de madeira maciça que comportaria uma família inteira. O que você acha? Perguntou Dona Rosa. Juliana olhou ao redor mais uma vez. Era perfeita demais para ser verdade, mas ela havia aprendido que às vezes a vida oferece oportunidades inesperadas nos momentos mais difíceis. Dona Rosa, eu aceito. Mas prometo que vou cuidar da casa como se fosse minha. Sei que vai, filha. Sei que vai. Enquanto Dona Rosa trancava a casa e elas voltavam pela ladeira, Juliana não imaginava que estava prestes a descobrir algo na casa do seu Joaquim que mudaria não apenas sua vida, mas também a compreensão que tinha sobre família, história e os pequenos milagres que acontecem quando menos esperamos. A primeira noite seria na casa velha, e com ela, viriam descobertas que ela jamais poderia ter previsto. Juliana passou a primeira semana na casa focada em torná-la habitável. Com os poucos recursos que tinha, comprou produtos de limpeza básicos e começou a trabalhar cômodo por cômodo. A gravidez tornava tudo mais difícil, não podia carregar peso, precisava fazer pausas frequentes, e o bebê parecia protestar contra os movimentos mais bruscos. Dona Rosa aparecia todos os dias com alguma desculpa, trazia marmita, oferecia ajuda, ou simplesmente queria dar uma olhadinha, para ver como Juliana estava se adaptando. Na verdade, a idosa estava preocupada com a jovem grávida morando sozinha numa casa que havia ficado vazia por tanto tempo. Filha, você tá trabalhando demais, disse Dona Rosa numa tarde de quinta-feira, encontrando Juliana organizando a cozinha. Mulher grávida precisa de descanso. Dona Rosa, se não limpar logo essa casa, não vai dar tempo de deixar tudo pronto antes do bebê nascer. Juliana secou o suor da testa com as costas da mão. E além do mais, me faz bem me manter ocupada. Tá bom, mas pelo menos aceita essa ajuda. Dona Rosa acenou para a porta, onde apareceu um rapaz de uns 20 anos, moreno, alto, com um sorriso tímido. Esse é o Marcos, meu neto. Ele tá de férias da faculdade e se ofereceu para dar uma força. Oi, Juliana. Minha avó me contou sua situação. Posso ajudar com os móveis pesados, limpeza de janelas, essas coisas. Marcos carregava uma caixa de ferramentas. Sem cobrar nada, é claro. Só quero ajudar. Juliana hesitou. Desde a experiência ruim com o ex-namorado, tinha dificuldade em confiar em homens. Mas o rapaz parecia genuinamente prestativo, e Dona Rosa confiava nele. Obrigada, Marcos. Preciso mesmo de ajuda para mover uns móveis lá do quarto dos fundos. Trabalhando juntos, conseguiram reorganizar a casa muito mais rapidamente. Marcos era cuidadoso e respeitoso, sempre perguntando antes de mover alguma coisa e oferecendo ajuda sem ser invasivo. Aos poucos, Juliana foi relaxando em sua presença. Juliana, tem uma coisa estranha nesse quarto, disse Marcos, quando estavam movendo uma cômoda pesada do quarto menor. Olha só essa parede aqui. Ele bateu levemente na parede atrás de onde a cômoda estava. O som era oco, diferente do resto da parede. Parece que tem um espaço vazio atrás, observou Juliana. Parece que seu Joaquim construiu algum tipo de nicho ou esconderijo. Marcos examinou a parede mais de perto. Olha, tem umas marcas aqui que parecem ser de uma pequena porta ou abertura.
Dona Rosa, que havia acabado de chegar, ouviu a conversa. Esconderijo? Que história é essa? Vó, vem vereador. A parede aqui tem alguma coisa diferente. Dona Rosa examinou a parede e balançou a cabeça, surpresa. Olha só, seu Joaquim nunca comentou nada sobre isso comigo. Mas faz sentido. Faz sentido como? Perguntou Juliana. Seu Joaquim era uma pessoa muito reservada. Perdeu a esposa jovem, criou os 2 filhos sozinho, sempre foi muito fechado sobre a vida pessoal. Dona Rosa tocou a parede pensativamente. Ele era daqueles homens antigos que guardavam seus segredos muito bem. Marcos tirou uma lanterna pequena da caixa de ferramentas e iluminou melhor a área. Juliana, se você não se importar, posso tentar encontrar essa abertura? Prometo que não vou quebrar nada. Pode tentar. Mas cuidado. Após alguns minutos de investigação cuidadosa, Marcos encontrou um pequeno mecanismo escondido. Uma tábua de madeira que deslizava para o lado, revelando um nicho de aproximadamente 50 centímetros de largura por 40 de altura. Gente, tem alguma coisa aqui dentro, disse ele, direcionando a lanterna para dentro do esconderijo. Juliana e Dona Rosa se aproximaram. Dentro do nicho havia uma caixa de metal, do tamanho de uma caixa de sapatos, e alguns envelopes amarelados. Será que devemos mexer nisso? Perguntou Juliana. Quer dizer, não é da nossa família. Filha, você tá morando na casa, cuidando dela. Se tem alguma coisa importante aí, melhor descobrir agora, disse Dona Rosa. Com cuidado, Marcos retirou a caixa e os envelopes. A caixa estava fechada, mas não com cadeado. Os envelopes estavam marcados com datas, alguns de mais de 30 anos atrás. Vamos abrir na cozinha, onde tem mais luz, sugeriu Juliana. Na mesa da cozinha, abriram primeiro os envelopes. Eram cartas, algumas de amor, escritas por uma mulher chamada Helena para Joaquim. Outras eram cartas que ele escreveu mas aparentemente nunca enviou. As cartas contavam uma história de amor interrompida pela distância e circunstâncias familiares. Olha que romântico, comentou Dona Rosa, lendo uma das cartas. A Helena escrevia para ele quando ela morava em Santos. Eles se conheceram quando ela veio visitar a família aqui em Sorocaba. Mas foi quando abriram a caixa de metal que encontraram algo verdadeiramente surpreendente. Dentro havia documentos cuidadosamente organizados em sacos plásticos, fotos antigas, e algo que fez Juliana arregar os olhos. Uma quantidade considerável de dinheiro em notas antigas, mas ainda válidas. Meu Deus, sussurrou Marcos. Quanto dinheiro é esse? Dona Rosa começou a contar as notas com mãos trêmulas. Juliana, tem quase 20 mil reais aqui. 20 mil reais? Juliana teve que se sentar. Mas isso não pode ser meu. É da família do seu Joaquim. Espera, tem mais coisa aqui, disse Marcos, tirando um envelope grande da caixa. Tem documentos, fotos, e olha isso. Era uma carta escrita à mão, com data recente, apenas 3 meses antes da morte de seu Joaquim. A carta estava endereçada, para quem encontrar este tesouro, se você está lendo isso, é porque finalmente alguém se interessou o suficiente por esta casa para descobrir meu pequeno segredo. Este dinheiro foi juntado ao longo de 40 anos de trabalho honesto. Não tenho herdeiros diretos que precisem dele, meus filhos têm suas próprias vidas e recursos. Meu desejo é que este dinheiro vá para alguém que realmente precise, alguém que entenda o valor do trabalho duro e da simplicidade. Se você chegou até aqui, provavelmente é essa pessoa. Use com sabedoria e seja feliz. Joaquim Silva. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som de Juliana começando a chorar. Ele deixou isso de propósito para quem encontrasse, disse ela entre soluços. Como se soubesse que alguém que precisasse ia morar aqui. Dona Rosa abraçou Juliana. Filha, parece que o seu Joaquim ainda está cuidando desta casa, mesmo depois de morto. Marcos olhou os documentos restantes. Juliana, tem mais coisas aqui. Fotos, certidões, e, nossa, tem um testamento. Um testamento? É, e pelo que estou lendo rapidamente, parece que ele deixou instruções específicas sobre a casa e outros bens. Acho que você deveria mostrar isso para um advogado. Juliana segurou a carta de seu Joaquim contra o peito, sentindo o bebê se mexer suavemente em sua barriga. Pela primeira vez em meses, não estava sentindo apenas esperança,
estava sentindo que talvez, só talvez, os milagres realmente acontecessem para quem mais precisava deles. Dona Rosa, disse ela, com a voz ainda embargada, a senhora acha que isso é real? Que não é bom demais para ser verdade. Filha, às vezes a vida nos ensina que quando estamos no nosso momento mais difícil, é exatamente quando as bênçãos aparecem. Seu Joaquim era um homem bom. Faz todo sentido que ele tenha pensado em ajudar alguém mesmo depois de partir. E enquanto o sol se punha através da janela da cozinha, iluminando a mesa onde estavam espalhados os tesouros escondidos de seu Joaquim, Juliana teve certeza de que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado. Na segunda-feira seguinte, Juliana estava sentada no escritório do Dr. Carlos Mendonça, um advogado especialista em direito sucessório recomendado por Dona Rosa. O escritório ficava no centro de Sorocaba, num prédio antigo mas bem conservado, e as paredes estavam repletas de diplomas e certificados. Juliana, preciso ser honesto com você, disse Dr. Carlos depois de examinar todos os documentos durante quase uma hora. Este caso é bastante inusitado, mas perfeitamente legal. Como assim, doutor? Seu Joaquim Silva foi muito inteligente. Ele registrou um testamento particular em cartório há 5 anos, onde especifica que qualquer pessoa que viesse a cuidar legitimamente da casa, e descobrisse este compartimento secreto, teria direito não apenas ao dinheiro encontrado, mas também a outros bens. Juliana sentiu uma tontura. Outros bens, segundo este testamento, além dos 20 mil reais que você encontrou, seu Joaquim deixou uma conta poupança em seu nome, ou melhor, em nome de quem cuidar da casa, no valor de aproximadamente 80 mil reais. 80 mil reais? Juliana teve que se apoiar na cadeira. Isso não pode estar certo. Está sim. E tem mais. Dr. Carlos continuou lendo os documentos. Ele também deixou especificações sobre a casa. Os filhos dele podem vender a propriedade quando quiserem, mas você tem direito de morar lá por até 5 anos, sem pagar aluguel, apenas as contas básicas. Por que ele faria isso? Ele nem me conhecia. Pela carta que ele deixou, fica claro que seu Joaquim planejou isso cuidadosamente. Ele perdeu a esposa jovem, criou os filhos sozinho, e sempre teve um carinho especial por pessoas em situação de vulnerabilidade. Dr. Carlos mostrou outros documentos. Olha aqui, tem registros de doações que ele fazia para um orfanato local, pagamentos de contas médicas para vizinhos necessitados, sempre de forma anônima. Marcos, que havia acompanhado Juliana ao escritório, balançou a cabeça impressionado. Ele era um santo e ninguém sabia. Não era santo, era apenas um homem bom que entendeu o valor da solidariedade, corrigiu Dr. Carlos. Mas Juliana tem uma condição no testamento. O coração de Juliana disparou. Que condição? Você deve usar parte desse dinheiro para continuar o trabalho social que ele fazia. Não precisa ser exatamente igual, mas ele especifica que pelo menos 30% do valor deve ser usado para ajudar outras pessoas em situação de necessidade. Juliana ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo. 100 mil reais era mais dinheiro do que ela jamais imaginou ter na vida. Era suficiente para criar o bebê com dignidade, talvez até abrir um pequeno negócio. Dr. Carlos, quanto tempo leva para eu ter acesso a esse dinheiro? A conta poupança, cerca de 2 semanas. Só preciso regularizar alguns documentos e comprovar que você atende às condições do testamento. Os 20 mil em dinheiro você já pode usar, pois estavam na casa que você está cuidando legitimamente. Quando saíram do escritório, Juliana e Marcos caminharam em silêncio pelas ruas do centro de Sorocaba. Era meio-dia e o movimento estava intenso, vendedores ambulantes oferecendo pastel e caldo de cana, executivos saindo para o almoço, estudantes caminhando em grupos barulhentos. Juliana, posso te fazer uma pergunta? Disse Marcos quando pararam num banco da Praça Central. Claro, o que você vai fazer com todo esse dinheiro? Juliana acariciou a barriga, sentindo o bebê se mexer. Marcos, eu mal consigo acreditar que isso é real. Ontem eu estava preocupada em como ia comprar fraldas, e hoje descubro que tenho 100 mil reais. É muita responsabilidade. E sabe o que mais me impressiona? A condição do testamento. Ele quer que eu ajude outras pessoas.
Juliana olhou ao redor da praça, observando moradores de rua pedindo esmola, crianças brincando descalças, famílias claramente em dificuldades financeiras. Acho que seu Joaquim sabia exatamente o que estava fazendo. Como assim? Ele escolheu alguém que precisasse não só pelo dinheiro, mas porque quem precisa entende melhor como é não ter nada. Quem passou necessidade sabe identificar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. Naquela tarde, Juliana voltou para casa com a cabeça fervilhando de ideias. Com Dona Rosa e Marcos, sentou-se na cozinha para planejar como usar o dinheiro de forma responsável. Primeiro, preciso me organizar para quando o bebê nascer, disse ela, fazendo uma lista no papel. Berço, carrinho, roupinhas, fraldas, um dinheiro guardado para emergências médicas. Isso deve dar uns 15, 20 mil, no máximo, calculou Dona Rosa. Depois, quero reformar esta casa direito. Não só para mim, mas para deixá-la bonita como seu Joaquim gostaria. Pintura nova, conserto das janelas, jardim arrumado. Mais uns 15 mil, disse Marcos. Sobram uns 65 mil. E aí entra a parte que o seu Joaquim pediu, usar 30% para ajudar outras pessoas. Juliana fez as contas. Quase 20 mil reais para trabalho social. Dona Rosa se inclinou para a frente, interessada. E como você quer fazer isso? Estava pensando. Quantas mulheres grávidas devem estar passando pela mesma situação que eu passei? Sem ter onde morar, sem dinheiro para as coisas do bebê, com medo do futuro. Muitas, confirmou Marcos. Na faculdade, a gente faz trabalho social numa comunidade aqui perto. Tem várias mulheres nessa situação. Então é isso que quero fazer. Usar o dinheiro para ajudar mulheres grávidas em situação de vulnerabilidade. Comprar cestas básicas, roupinhas de bebê, fraldas, até ajudar com aluguel em casos mais urgentes. Dona Rosa sorriu com orgulho. Filha, tenho certeza de que o seu Joaquim está olhando de algum lugar e se sentindo muito orgulhoso da sua escolha. Mas como vou organizar isso? Não entendo nada de trabalho social formal. Pode começar pequeno, sugeriu Marcos. Conversa com igrejas, postos de saúde, assistentes sociais. Eles sempre sabem quem está precisando de ajuda. E eu posso ajudar a organizar, ofereceu Dona Rosa. Tenho tempo livre e conheço muita gente no bairro. Naquela noite, enquanto arrumava o quarto que seria do bebê, Juliana encontrou mais uma surpresa. Dentro de um dos móveis antigos de seu Joaquim, havia um álbum de fotos e mais algumas cartas. Folheando o álbum, descobriu fotos dele jovem, trabalhando na marcenaria, algumas com uma mulher bonita, provavelmente a esposa falecida. Mas a última foto do álbum a fez parar de respirar por um momento. Era uma foto recente, de apenas alguns meses atrás, onde seu Joaquim aparecia sorrindo ao lado de uma mulher grávida e duas crianças pequenas. No verso da foto, estava escrito: Família da Carla, conseguimos a casa. Dezembro de 2023. Juliana entendeu imediatamente. Seu Joaquim já vinha ajudando famílias necessitadas, inclusive mulheres grávidas. Ela não estava apenas herdando dinheiro, estava herdando uma missão que ele já havia começado. Com lágrimas nos olhos, ela segurou a foto contra o peito e fez uma promessa silenciosa. Seu Joaquim, prometo que vou continuar seu trabalho. Prometo que vou usar esse dinheiro para ajudar outras pessoas como você me ajudou. Do lado de fora, uma chuva fina começou a cair, mas pela primeira vez em meses, Juliana se sentia completamente em paz. Sabia que encontrar aquela casa não havia sido coincidência. Havia sido o destino colocando-a exatamente onde ela precisava estar para receber não apenas ajuda, mas também um propósito. 2 semanas depois, Juliana teve acesso à conta poupança deixada por seu Joaquim, e sua primeira providência foi procurar a UBS, Unidade Básica de Saúde, do bairro. Queria entender melhor como identificar e ajudar mulheres grávidas em situação de vulnerabilidade. Juliana, que bom que você apareceu aqui, disse doutora Amanda, a médica responsável pelo pré-natal na unidade. Sempre precisamos de pessoas dispostas a ajudar nossas pacientes. Doutora, como funciona? Vocês têm muitos casos de gestantes em situação difícil? Infelizmente, sim. Só este mês atendi 5 mulheres que estão passando por dificuldades sérias, falta de moradia, problemas financeiros, violência doméstica. Doutora,
Amanda folheou algumas fichas. O problema é que o sistema público tem limites. Conseguimos dar assistência médica, mas questões sociais são mais complicadas. E se eu quisesse ajudar diretamente algumas dessas famílias? Como poderia fazer isso? Doutora. Amanda a olhou com curiosidade. Que tipo de ajuda você está pensando? Financeira. Cestas básicas, roupas de bebê, fraldas, até ajuda com aluguel em casos emergenciais. Você tem recursos para isso? Juliana explicou brevemente sua situação, como havia encontrado a casa, a herança deixada por seu Joaquim, e a condição de usar parte do dinheiro para trabalho social. Que história incrível, disse doutora. Amanda, olha, posso apresentar você para algumas pacientes, mas temos que fazer isso de forma organizada e transparente. Não pode parecer assistencialismo aleatório. Como assim? Vamos criar critérios claros, acompanhar os casos, garantir que o auxílio realmente chegue a quem precisa. Doutora, Amanda pegou um bloco para anotar. Que tal começarmos com 3 casos este mês? Eu seleciono as situações mais urgentes e você conhece as famílias. No final da semana, Juliana conheceu sua primeira assistida, Fernanda, 19 anos, grávida de 6 meses, que havia sido expulsa de casa pelos pais quando eles descobriram a gravidez. Estava morando numa pensão barata e trabalhando como diarista, mas mal conseguia pagar o quarto. Fernanda, doutora Amanda me contou sua situação, disse Juliana quando se encontraram na UBS. Gostaria de ajudá-la com algumas coisas básicas para o bebê. Ajudar como? Fernanda parecia desconfiada, como Juliana havia sido inicialmente com as ofertas de ajuda. Posso comprar um enxoval básico para seu bebê, algumas cestas básicas, e se você quiser, posso ajudar com o aluguel de um lugar melhor para você morar. Fernanda começou a chorar. Por que você faria isso? Nem me conhece. Juliana tocou suavemente o braço da jovem. Porque há poucos meses eu estava exatamente na sua situação. Grávida, sozinha, sem ter para onde ir. Alguém me ajudou, e agora posso retribuir ajudando você. A primeira ida ao shopping com Fernanda foi emocionante para ambas. Juliana havia feito uma lista detalhada: berço portátil, carrinho, roupinhas de recém-nascido, fraldas, produtos de higiene, mamadeiras. Fernanda mal acreditava que tudo aquilo seria dela. Juliana, isso deve estar custando uma fortuna, disse Fernanda, enquanto escolhiam macacõezinhos coloridos. Fernanda, dinheiro só tem valor quando é usado para algo importante. E não há nada mais importante do que garantir que uma criança chegue ao mundo com o básico necessário. A segunda assistida foi Carla, 24 anos, mãe de um menino de 3 anos e grávida novamente. O marido havia perdido o emprego e eles estavam prestes a ser despejados. Dona Rosa havia indicado o caso, conhecia a família da igreja. Carla, vim aqui porque quero ajudá-la com o aluguel atrasado, disse Juliana quando visitou a casa simples da família. Como a senhora soube da nossa situação? Dona Rosa me contou. Ela disse que vocês são pessoas trabalhadoras que estão passando por um momento difícil. O marido de Carla, um homem de 30 anos com mãos calejadas de tanto trabalho, se aproximou. Moça, não somos de aceitar caridade. Sempre nos viramos sozinhos, e vocês vão continuar se virando, disse Juliana com firmeza. Isso não é caridade, é uma ajuda temporária para que vocês não percam a casa. Quando as coisas melhorarem, se quiserem, podem retribuir ajudando outra família. A terceira assistida foi um caso mais complexo. Marina, 22 anos, que havia fugido de um relacionamento abusivo e estava grávida de 4 meses. Não tinha documentos, não conhecia ninguém na cidade, e estava dormindo num abrigo temporário. Marina, seu caso é mais complicado, explicou Juliana durante uma conversa na casa de Dona Rosa. Você precisa de ajuda não só financeira, mas também legal e psicológica. Eu só quero sumir do mundo. Que ele não me encontre nunca mais. E você pode recomeçar. Mas vamos fazer isso direito. Juliana havia pesquisado sobre o assunto. Conheço uma advogada que trabalha com casos de violência doméstica. Ela pode te ajudar a regularizar seus documentos, talvez até conseguir uma medida protetiva. Marcos, que havia se tornado um parceiro constante no projeto, sugeriu uma ideia durante uma reunião na cozinha de Juliana. Que tal criarmos um grupo?
As mulheres que você está ajudando poderiam se conhecer, trocar experiências, se apoiar mutuamente. Um grupo de apoio? Isso. Uma vez por semana, elas poderiam se encontrar aqui na sua casa. Conversar, compartilhar dificuldades, se ajudar com conselhos práticos. Dona Rosa adorou a ideia. E eu posso ensinar algumas coisas práticas: tricô para fazer roupinhas de bebê, culinária econômica, cuidados básicos com recém-nascidos. A primeira reunião do grupo aconteceu numa terça-feira à tarde. Fernanda, Carla e Marina estavam nervosas inicialmente, mas logo começaram a conversar sobre suas experiências. É estranho pensar que todas nós estamos passando por coisas parecidas, comentou Fernanda. Me sinto menos sozinha sabendo que vocês entendem o que é ter medo do futuro. E é bom saber que tem gente boa no mundo, disse Carla. Quando a Juliana apareceu na minha porta oferecendo ajuda, achei que era pegadinha. Marina, que ainda estava tímida, disse baixinho: fazia tanto tempo que ninguém era gentil comigo que até esqueci como é receber carinho sem interesse por trás. Naquele momento, Juliana percebeu que o projeto havia se tornado algo muito maior do que simplesmente dar dinheiro para pessoas necessitadas. Estava criando uma rede de apoio, uma família escolhida de mulheres que se fortaleciam mutuamente. Meninas, disse ela, com a voz emocionada, acho que o seu Joaquim sabia exatamente o que estava fazendo quando deixou aquela herança. Ele não queria apenas ajudar uma pessoa, queria criar uma corrente de ajuda que se multiplicasse. Como assim? Perguntou Carla. Vocês não são apenas pessoas que estão recebendo ajuda. Vocês são as próximas pessoas que vão ajudar outras mulheres quando suas vidas se estabilizarem. Fernanda sorriu. Então, quando eu conseguir me organizar, vou poder ajudar outras meninas como eu? Exato. E assim o trabalho do seu Joaquim nunca vai acabar. Naquela noite, depois que todas foram embora, Juliana se sentou na varanda da casa, observando as luzes da cidade ao longe. Seu bebê se mexia suavemente em sua barriga, como se estivesse aprovando tudo o que estava acontecendo. Dona Rosa se aproximou com 2 xícaras de chá de camomila. Filha, você está criando algo muito bonito aqui. Dona Rosa, tem dias que ainda não acredito que tudo isso é real. 3 meses atrás eu não tinha onde dormir, e agora estou ajudando outras mulheres a não passarem pelo mesmo. Sabe o que eu acho mais bonito nisso tudo? O quê? É que você não está apenas dando dinheiro. Você está dando esperança. Está mostrando para essas mulheres que é possível recomeçar, que elas não estão sozinhas. Juliana tomou um gole do chá morno. E eu estou aprendendo que quando ajudamos outros, nós mesmas nos curamos. Cada vez que vejo o alívio no rosto de uma dessas mulheres, eu lembro como foi importante quando alguém me estendeu a mão. Seu Joaquim ficaria muito orgulhoso. Acho que sim. E sabe o que mais? Acho que essa é apenas o começo. Tenho a sensação de que essa rede de solidariedade vai crescer muito além do que consigo imaginar agora. E enquanto as duas ficavam em silêncio apreciando a noite tranquila, Juliana não fazia ideia de que suas palavras eram proféticas. O pequeno grupo de apoio que havia criado estava prestes a se transformar em algo que mudaria não apenas a vida de algumas mulheres, mas toda a dinâmica de solidariedade daquela comunidade. 3 meses depois, a casa de Juliana havia se transformado no centro de uma verdadeira rede de solidariedade. O que começou como ajuda a 3 mulheres grávidas havia crescido organicamente para um movimento que envolvia todo o bairro. Helena Joaquina, o nome que Juliana escolheu para sua filha, homenageando tanto seu Joaquim quanto Dona Rosa, cujo nome do meio era Helena, havia nascido 2 semanas atrás. Um parto tranquilo, cercado pelo carinho de todas as mulheres do grupo, que se revezaram para ajudar Juliana nos primeiros dias. Juliana, chegaram mais doações, anunciou Marcos, carregando caixas para a sala que havia sido transformada em depósito organizado. A igreja do bairro São João mandou roupas de bebê, e a farmácia do seu Roberto doou fraldas e produtos de higiene. O projeto havia ganhado nome próprio, Rede Joaquim, e se espalhado pela cidade de forma impressionante. Quando as pessoas souberam da história, uma mulher grávida que recebeu uma herança inesperada e decidiu usar parte dela para ajudar outras mulheres em situação similar, a resposta da comunidade foi avassaladora. Como está o cadastro de novas famílias?
perguntou Juliana, amamentando Helena na poltrona que seu Joaquim havia feito décadas atrás. 15 famílias novas este mês, respondeu Fernanda, que agora ajudava com a organização administrativa do projeto. Seu bebê, um menino chamado João, dormia tranquilo no carrinho ao lado. E temos 8 voluntárias novas querendo ajudar. Fernanda havia se tornado um exemplo perfeito de como o projeto funcionava. Depois de receber ajuda para se estabilizar, conseguiu um emprego numa loja de roupas infantis e agora dedicava suas horas livres para ajudar outras mulheres. Fernanda, você tem certeza de que quer usar seu dia de folga aqui? Perguntou Juliana. Você já faz tanto. Juliana, quando eu estava dormindo naquela pensão horrível, achando que não ia conseguir criar meu filho, você apareceu na minha vida. Agora é minha vez de ser essa pessoa para outras mulheres. Carla chegou com sua filha recém-nascida, Alice, nos braços, e o filho mais velho, Miguel, correndo atrás dela. Seu marido havia conseguido um novo emprego e eles estavam financeiramente estáveis novamente. Trouxe as marmitas para as meninas do abrigo, disse Carla, colocando uma sacola térmica na mesa. E a receita do mingau especial que a Dona Rosa ensinou. Carla havia descoberto um talento para a cozinha e começou a preparar refeições nutritivas para gestantes em situação de rua que eram atendidas pelo projeto. Marina foi a última a chegar, mas com uma novidade que fez todos sorrirem. Pessoal, tenho uma notícia. Conta, disse todo mundo em coro. Consegui um emprego na escola municipal. Vou trabalhar como auxiliar de secretaria, com carteira assinada, benefícios, tudo certinho. Marina havia conseguido regularizar seus documentos com a ajuda da advogada que Juliana indicou, fez um curso profissionalizante, e agora estava completamente independente. Sua gravidez estava evoluindo bem, e ela havia se tornado uma das líderes naturais do grupo. E tem mais uma coisa, continuou Marina, com um sorriso misterioso. Conversei com a diretora da escola sobre o nosso projeto. Ela quer propor uma parceria oficial. Que tipo de parceria? Perguntou Juliana. A escola tem uma sala que não está sendo usada. Eles podem ceder o espaço para expandirmos o projeto. Assim, poderíamos atender mais famílias e até oferecer cursos profissionalizantes para as mães. Juliana sentiu Helena se mexer em seus braços, como se a bebê também estivesse animada com a novidade. Marina, isso seria incrível. Mas seria muita responsabilidade. Por isso que não seria só você, disse Marcos. Olha quantas pessoas estão envolvidas agora. O projeto cresceu porque vocês criaram uma estrutura sólida. Dona Rosa, que havia chegado durante a conversa, se sentou pesadamente na cadeira. Aos 66 anos, estava mais ativa do que nunca, mas o ritmo do projeto às vezes a cansava. Meninas, disse ela, preciso contar uma coisa para vocês. O que foi, Dona Rosa? Perguntou Juliana, preocupada com o tom sério da idosa. Ontem recebi uma ligação do Marcos, filho do seu Joaquim. Ele soube do projeto através de um amigo que viu a reportagem no jornal local. E o que ele disse? Perguntou Fernanda. Ele está vindo para Sorocaba na próxima semana. Quer conhecer a Juliana e ver pessoalmente o que está sendo feito com a herança que o pai deixou. Juliana sentiu um frio na barriga. Dona Rosa, e se ele não aprovar? E se achar que estou usando o dinheiro errado? Filha, você está fazendo exatamente o que seu pai queria, tranquilizou Dona Rosa. Na verdade, está fazendo mais do que ele poderia ter sonhado. Como assim mais? Seu Joaquim ajudava pessoas individualmente, de forma discreta. Você criou um movimento. Transformou a ajuda dele numa força que está mudando a vida de dezenas de famílias. Marina se levantou, colocando a mão na barriga de 7 meses. Juliana, independente do que o filho do seu Joaquim disser, você precisa saber que salvou nossas vidas. Literalmente. Marina tem razão, concordou Carla. Eu estava prestes a perder minha casa, e hoje tenho uma família estável e ainda ajudo outras pessoas. Isso não teria acontecido sem você. E eu, disse Fernanda, saí de uma pensão de 5ª categoria para ter meu próprio apartamento e um emprego que me orgulha. Meu filho vai ter uma vida completamente diferente da que eu imaginava 3 meses atrás. Juliana olhou ao redor da sala, vendo as caixas organizadas com doações, as mulheres que haviam se tornado amigas e parceiras, as crianças brincando juntas,
e sentiu uma emoção profunda tomando conta do peito. Sabem o que eu acho mais incrível nisso tudo? Disse ela. O quê? Perguntaram as outras. É que o seu Joaquim deixou 20 mil reais em dinheiro e 80 mil na poupança. 100 mil reais no total. Mas o que criamos aqui vale muito mais do que isso. Como assim? Perguntou Marcos. Porque agora temos uma rede de pessoas que se ajudam mutuamente, voluntários, doações da comunidade, parcerias com instituições. O valor do que movimentamos em ajuda já passou dos 100 mil reais, e continua crescendo. Dona Rosa sorriu com orgulho. Filho, você multiplicou os pães e os peixes do seu Joaquim. E o mais bonito, disse Marina, é que cada família que ajudamos vira uma nova multiplicadora. É uma corrente infinita de solidariedade. Naquela tarde, depois que todas foram embora, Juliana se sentou na varanda segurando Helena, observando o movimento do bairro. Crianças brincavam na rua, vizinhos conversavam nos portões, e ela podia identificar pelo menos 5 famílias que haviam sido ajudadas diretamente pelo projeto. Helena, sussurrou para a filha, quando você crescer, vou te contar a história do seu Joaquim. Como um homem que você nunca conheceu foi responsável por você ter nascido numa família estável, cercada de amor e propósito. A bebê abriu os olhinhos e olhou diretamente para o rosto da mãe, como se entendesse a importância daquele momento. E vou te ensinar que milagres não são coisas mágicas que caem do céu. Milagres são pessoas boas fazendo escolhas certas nos momentos certos. Enquanto o sol se punha, pintando o céu de laranja e rosa, Juliana teve certeza de que estava vivendo o tipo de vida que seu Joaquim havia sonhado para quem encontrasse sua herança. Uma vida com propósito, cercada de pessoas que se importavam umas com as outras, multiplicando o bem em círculos cada vez maiores. E o melhor de tudo era saber que isso era apenas o começo. Um ano depois, Marcos Silva, filho de seu Joaquim, estava sentado na mesa da cozinha que o pai havia construído décadas atrás, observando o movimento constante na casa que um dia foi o lar de sua infância. Era uma manhã de sábado, e a Rede Joaquim estava funcionando a todo vapor. Juliana, quando meu pai escreveu aquele testamento, ele jamais imaginou que resultaria em algo dessa magnitude, disse Marcos, um homem de 45 anos, engenheiro civil, que havia voltado a Sorocaba para conhecer pessoalmente o projeto que levava o nome de seu pai. A casa havia sido expandida. Com a autorização dos herdeiros e recursos arrecadados pela comunidade, Juliana havia construído uma extensão nos fundos que servia como centro de distribuição, sala de aulas para cursos profissionalizantes, e berçário para que as mães pudessem participar das atividades. Seu Marcos, seu pai foi um visionário, respondeu Juliana, organizando relatórios numa mesa que havia se tornado o centro de comando do projeto. Ele plantou uma semente que virou uma floresta. Helena, agora com 1 ano e 3 meses, engatinhava pelo chão, sendo vigiada por várias tias, as mulheres do projeto que se revezavam para cuidar de todas as crianças durante as reuniões. Os números são impressionantes, disse Marcos, folheando os relatórios. 230 famílias atendidas, 80 mulheres que conseguiram trabalho através dos cursos oferecidos, 60 crianças recebendo acompanhamento educacional. E o mais importante, acrescentou Marina, que havia se tornado a coordenadora administrativa oficial do projeto, 42 mulheres que saíram do ciclo de vulnerabilidade e agora são voluntárias ajudando outras. Marina estava grávida de 8 meses de seu segundo filho, mas continuava ativa no projeto. Havia se tornado uma liderança natural, organizando as atividades, coordenando voluntários, e servindo de exemplo para outras mulheres que chegavam em situação desesperadora. Marcos, disse ela, seu pai salvou minha vida. Quando cheguei aqui, eu estava fugindo de um relacionamento violento, sem documentos, sem perspectiva. Hoje tenho uma casa, um trabalho que amo, uma família, e ajudo outras mulheres todos os dias. Fernanda entrou carregando seu filho João, agora com 1 ano e meio, e uma pasta cheia de documentos. Juliana, chegaram os papéis da parceria com a prefeitura. Eles aprovaram a expansão do projeto para outros 3 bairros. A Rede Joaquim havia chamado a atenção das autoridades municipais. A prefeitura de Sorocaba queria replicar o modelo em outras regiões da cidade,
oferecendo apoio logístico e financeiro. Como vai funcionar? Perguntou Marcos. Cada núcleo vai ter uma coordenadora local, alguém que já foi atendida pelo projeto e agora quer multiplicar o trabalho, explicou Juliana. Fernanda vai coordenar o núcleo do Jardim Europa, Carla ficará responsável pelo centro, e estamos treinando 3 outras mulheres para os novos bairros. Carla chegou naquele momento, vindo da cozinha onde preparava o almoço comunitário que acontecia todos os sábados. Marcos, você precisa conhecer a horta que fizemos no quintal dos fundos. Seu pai ficaria orgulhoso. No quintal, onde antes havia apenas mato, agora existia uma horta organizada que fornecia verduras e legumes para as famílias atendidas. As próprias mulheres cuidavam da plantação, e as crianças mais velhas aprendiam sobre agricultura urbana. Tudo isso foi feito pelas próprias mulheres, explicou Carla. A Dona Rosa ensinou as técnicas básicas, e cada uma contribui com algumas horas de trabalho por semana. Dona Rosa, agora com 67 anos, estava na área da horta orientando um grupo de adolescentes sobre compostagem. Havia se tornado a matriarca oficial do projeto, respeitada por todas as mulheres que passavam por ali. Marcos, filho, disse ela quando o viu, seu pai está presente aqui todos os dias. Cada vida que se transforma, cada criança que nasce numa família estruturada, cada mulher que recupera a dignidade, tudo isso é obra das mãos dele. Dona Rosa, posso fazer uma pergunta que me intriga desde que cheguei? Claro, meu filho. Por que vocês não transformaram isso numa ONG formal, com CNPJ, captação de recursos, toda a estrutura legal? Dona Rosa sorriu. Porque seu pai sempre dizia que o melhor trabalho social é aquele que nasce do coração das pessoas, não de obrigações burocráticas. Aqui, cada pessoa ajuda porque quer, não porque tem que prestar contas para ninguém. Mas e a sustentabilidade financeira? A comunidade sustenta, disse Juliana, que havia se aproximado. Quando as pessoas veem resultados reais, elas contribuem naturalmente. Temos doações mensais de comerciantes locais, voluntários que oferecem serviços, famílias que ajudam outras famílias. É um círculo virtuoso, completou Marina. Quanto mais ajudamos, mais pessoas se sensibilizam e querem participar. Naquela tarde, Marcos participou da reunião semanal do grupo. Mais de 20 mulheres estavam presentes, em diferentes estágios de gravidez e com crianças de várias idades. Algumas estavam recebendo ajuda, outras já estavam ajudando, e todas pareciam genuinamente felizes de estar ali. Quem quer compartilhar uma vitória da semana? Perguntou Juliana, conduzindo a reunião. Várias mãos se levantaram. Teresa, uma jovem de 20 anos, falou primeiro, consegui a vaga no curso de auxiliar de enfermagem. Começo na próxima semana. Aplausos calorosos preencheram a sala. Eu consegui meu primeiro salário como autônoma, disse Ana, uma mulher de 35 anos que havia aprendido a fazer doces caseiros. Já tenho encomendas para o mês inteiro. Mais aplausos. Minha filha falou as primeiras palavras, disse Patrícia, emocionada. E uma delas foi, mama. A sala toda sorriu, e várias mulheres limparam lágrimas de emoção. Marcos observava tudo em silêncio, impressionado com a atmosfera de apoio mútuo e celebração genuína das conquistas umas das outras. Marcos, disse Juliana, gostaria de falar alguma coisa para o grupo? Ele se levantou, claramente emocionado. Mulheres, eu vim aqui achando que ia encontrar pessoas usando a herança do meu pai. Mas descobri que vocês multiplicaram ela de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. Seu pai nos deu muito mais que dinheiro, disse Marina. Ele nos deu esperança. E vocês transformaram essa esperança em transformação real de vidas, respondeu Marcos. Quero que saibam que meu irmão e eu decidimos doar oficialmente a casa para o projeto. Ela não será mais nossa, será de vocês, para sempre. O silêncio que se seguiu foi quebrado por aplausos e lágrimas de alegria. Tem mais uma coisa, continuou Marcos. Meu pai deixou outros bens que estávamos tentando vender. Decidimos que vamos vendê-los e criar um fundo permanente para garantir que o projeto continue por muitos anos. Juliana se levantou, segurando Helena no colo. Marcos, em nome de todas nós, obrigada. Mas quero que saiba que mesmo sem essa doação adicional, o projeto continuaria.
Porque o que seu pai criou aqui não depende mais de dinheiro, depende de pessoas que entenderam o valor de se ajudarem mutuamente. Naquela noite, depois que todos foram embora, Juliana, Marcos e Dona Rosa se sentaram na varanda da casa, observando as luzes da cidade. Juliana, disse Marcos, posso fazer uma última pergunta? Claro, você é feliz? Quer dizer, realmente feliz com a vida que construiu aqui? Juliana olhou para Helena, que dormia tranquila em seus braços, depois para a casa que havia se tornado um centro de esperança para tantas famílias, e finalmente para as fotos na parede que mostravam dezenas de mulheres e crianças que haviam passado por ali. Marcos, há 2 anos eu estava dormindo no carro, grávida, sem perspectiva de futuro. Hoje, acordo todos os dias sabendo que minha vida tem um propósito maior. Tenho uma filha saudável, uma família escolhida de mulheres incríveis, e a certeza de que estou fazendo diferença no mundo. Então você é feliz. Sou. Mas mais do que isso, eu sei por que estou viva. E isso é um presente que seu pai me deu junto com a herança. Dona Rosa se levantou para entrar, mas parou na porta. Marcos, seu pai sempre dizia que a gente morre 2 vezes, quando o coração para de bater, e quando as pessoas esquecem da gente. Pode ter certeza de que Joaquim Silva vai viver para sempre. E enquanto a noite envolveu a casa com seu manto de estrelas, Juliana teve certeza de que havia encontrado seu lugar no mundo. Não apenas um lugar para morar, mas um lugar para ser, uma mulher que havia recebido um milagre e escolhido transformá-lo em centenas de outros milagres. O legado de seu Joaquim estava garantido, não em pedra ou bronze, mas no coração de cada mulher que havia encontrado esperança naquela casa velha que ninguém queria, e que se tornou o lar de todos os sonhos possíveis.